Ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, ganhador de diversos prêmios, entre eles o Médico do Ano pelo capítulo brasileiro da Associação Médica de Israel. Autor de diversos livros, é unanimidade entre seus pacientes. Escolhido e preferido de muitos famosos, meu entrevistado de hoje tem uma trajetória emocionante e que nos faz acreditar que existem pessoas boas, com dons especiais nesse mundo. Eu recebo hoje aqui no programa Qual o Seu Sonho, o médico humanista, Dr. Antônio Carlos Lopes. Dr. Antônio Carlos, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Eu vou querer explorar bastante esse termo médico humanista, acho tão bonito, é chique, acho que é politicamente correto, mas são poucas as pessoas que na prática o fazem. Vamos falar um pouquinho dessa questão humanista, né, que eu acho que falta bastante hoje na abordagem entre médico e paciente, mas antes disso, vamos falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, né? Quer dizer, um médico renomado, hoje um médico tão admirado, querido, endeusado, eu chego a dizer, pelo que eu escuto dos comentários a respeito do senhor. Como é que foi lá atrás a opção por fazer medicina? O senhor vem de uma família de médicos? Não, meu pai tinha apenas o primário e a mãe também. E eu tinha uma tia que era parteira, né? Eu fui convivendo com ela até os 5 anos, eu morava com eles, com minha avó e com a minha tia, porque o meu pai não tinha condições de me manter em casa, inclusive. E fui vendo o que era realmente algum tipo de relacionamento com as pessoas que precisavam de algum tipo de cuidado. De cuidado, exatamente. Isso foi me sensibilizando ao longo do tempo, de tal forma que eu nunca pensei em outra coisa, não ser médico mesmo, né? A partir de que a gente está falando nunca pensei em outra coisa, a partir de que idade, assim? Realmente estamos 6, falando... 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade, o senhor já se via cuidando de pessoas? Eu já se via porque minha tia tinha trazido uma boneca para casa, e seringa, agulhas, e a gente fazia injeções no boneco, né? E isso daí foi realmente me cativando muito para o lado da medicina, né? Quer dizer, na época eu não falava medicina, quer dizer, eu falava de gente, né? Quer dizer, de ajudar as pessoas que precisavam. Quer dizer, essa era a sua primeira intenção, né? A gente não está falando aqui de profissão medicina, mas de como ajudar as pessoas a curar pessoas, a solucionar as questões de saúde das pessoas. Era ajudar de alguma forma, né? Tá. Agora, o senhor está me contando, pelo que eu estou entendendo, que a sua família não tinha posses. Como é que foi, então, entrar numa faculdade? Como é que foi? O senhor cursou a Escola Paulista. Sim. Como é que foi para o senhor, para chegar até lá, concorrer com tantas pessoas que vinham... O senhor estudou em que tipo de escola? Bem, eu estudei numa escola paga, né? Foi o Liceu Coração de Jesus, um colégio que foi muito importante na minha formação, uma vez que eu não tinha em casa toda essa formação moral, ética, religiosa, etc., né? E com muito sacrifício meu pai conseguia pagar esse colégio. Né? Quando fui fazer o cursinho, juntamente com o colegial, eu só tinha uma chance, entrar numa escola pública. Porque não havia possibilidade de entrar numa paga, né? Até mesmo porque naquela época eu tinha apenas uma roupa para vestir, que tinha que lavar no sábado e no domingo, para poder usar na segunda-feira. Até que foi bom, porque eu tinha que ficar de pijama em casa estudando. Então é um mal que veio para o bem, né? De tal forma que... Isso estudando para entrar na faculdade? Para entrar na faculdade. E depois na faculdade as coisas continuaram. Eu ia para a faculdade de ônibus, né? Ônibus Penha Vila Mariana. O senhor entrou de cara? Entrei de cara e fui o segundo colocado. Segundo colocado? Para a Escola Paulista. E então eu vinha de ônibus para a faculdade, tinha que andar um pedaço muito grande, para descer, para vir era fácil, para ir era mais difícil que por ser subida. Ônibus muito lotado, com pessoal que vinha de fábrica, roupa cheia de graxa, sujava toda a minha roupa, inclusive. Mas de qualquer forma a gente conseguia fazer esse tipo de esforço, né? E um aspecto muito importante é que, embora eu não tivesse dinheiro para comprar os livros, eu ficava na biblioteca e percebi de saída que se tinha 3 livros abordando o mesmo tema, é porque os 3 não são iguais. E eu aprendi espontaneamente a nunca estudar por um livro só, né? Queria ver pelo menos 3 opiniões sobre um assunto, porque se tem 3, não tinha só um, né? E o senhor já sabia que queria fazer clínica geral, cardiologia? Como é que foi essa decisão também? Bem, eu sempre soube, desde que eu entrei na faculdade, que eu não ia ser cirurgião. Né? Por quê? Porque o cirurgião é muito artesanal, né? Quer dizer, ele é um indivíduo muito prático, um indivíduo que tem uma postura
de decisões que envolvem habilidades manuais, assim por diante, né? Além da cultura médica. E eu sempre preferi pensar, quer dizer, raciocinar, pensar, estudar, né? Essa foi a minha tendência, né? Quer dizer, vocação, não sei como pode se chamar isso, né? É vocação, com certeza é um talento, e eu abri o programa falando sobre missão, sem dúvida nenhuma, essa é a sua missão. Mas daí para frente, doutor Antônio Carlos, porque a gente escuta a história, né, de onde o senhor veio, e a gente vê aonde o senhor chegou, como é que foi, então, para chegar, para fazer um nome? Normalmente é muito simples fazer um nome quando o pai já é médico, ou quando a gente já tem dinheiro para abrir uma clínica própria. Como é que foi essa trajetória para o senhor chegar hoje, 40 anos atendendo no Einstein, com assim, uma cartela de pacientes imensa, adoradores profundos do seu trabalho e da sua pessoa? Como é que foi sair da faculdade e começar a vida real? Olha, na realidade, quer dizer, quando entrei na faculdade, eu entrei como um apaixonado pela medicina. Embora eu tivesse jogado futebol razoavelmente bem, eu nunca quis participar de esportes e, como lhe disse, meu objetivo era estudar, porque eu precisava ser médico, porque eu fui ser médico por opção. Acabei sendo professor, diretor da faculdade, por acaso. Mas eu quis ser médico mesmo, né? E estudava, a ponto que no terceiro ano da faculdade, para o quarto, a turma ia para a Europa, ficava 22 meses na Europa. Eu tinha até o passaporte pronto, né? A gente ia coletando dinheiro para esse fim. Mas a cardiologia da escola me convidou a ficar tomando conta do ambulatório, embora no quarto ano, junto com os professores, porque todos foram embora. E eu preferi ficar na faculdade e passar 3 meses na Europa. Então, isso foi muito bom, porque foi me dando uma formação muito sólida no que diz respeito à medicina. E, especificamente em relação à sua pergunta, né, eu podia dizer de uma maneira bastante simples, né, que para ser médico, precisa gostar de gente. Se não gostar de gente, não dá para ser médico. Então, eu acho que se é que eu tive algum sucesso, né, eu não me considero dessa forma, é porque realmente eu gosto de gente, nunca fiz nenhum tipo de discriminação social, sempre tive pelo menos 2 pacientes gratuitos nas minhas consultas, que não pagam, né? Já abri mão dos meus honorários no hospital muitas vezes para o paciente pagar o outro médico, que é o cirurgião, que era mais importante no caso. Cheguei a fazer depósito para o paciente internar. Não. Era uma senhora. Isso eu nunca ouvi na minha vida. Não, até aí a gente estava falando de alguma coisa talvez normal. Talvez normal, comum não, mas talvez poderia ser olhada como algo normal. Mas aqui é anormal. O senhor chegou a pagar depósito para internar um paciente? Eu vou te contar o caso. Era uma senhora que estava grávida, tinha uma lesão cardíaca, morava em Resende, distante. Era de madrugada, ela precisava internar porque tinha que operar o coração de urgência, inclusive. O marido estava fora, estava sozinha, então ela veio no meu carro e chegando no Einstein eu tive que fazer o depósito para ela ser internada e ser tratada, né? E depois ficou por conta disso mesmo, quer dizer, não fui ressarcido do valor da internação, né? O restante foi pago pela família. Mas tinha que resolver o problema dela, como é que vai fazer? Não tem como. Olha, realmente então, inusitada a história que eu acabei de escutar. Doutor Antônio Carlos, quero escutar bastante sobre seus dons especiais e um pouquinho mais de histórias a respeito dessa sua atividade humanista, de um médico gente tratando gente. Daqui a pouquinho a gente volta escutando um pouquinho mais das histórias do doutor Antônio Carlos. Continuem ligados aqui comigo.